Olá, internauta, está começando mais uma edição do Super UFC pelo Mundo. E hoje eu estou aqui de volta, mais uma vez, Josias Pereira, aqui no comando deste programa. E sempre ele aqui ao meu lado, Gabriel Pazini, como você está? Tudo bem? Tudo bom, Josias? Tudo bom, amigo internauta? E hoje nós vamos falar aí dos campeonatos europeus que estão voltando este final de semana, Pazini. Tem muito futebol aí pela Europa e, é claro, o Pazini vai passar todos os detalhes. Vamos começar falando primeiro da Premier League, que vai começar também este final de semana, a partir de amanhã, já no sábado. O que a gente pode esperar dessa Premier League? Pois é, uma Premier League bem diferente, né? Com 3 times entrando na briga forte pelo título e com uma diferença, ela é mais imprevisível do que nos últimos anos. A gente tem o Manchester United, o Chelsea, também a equipe do Manchester City com novos treinadores e com muitas coisas aí que a gente pode esperar. O Manchester United tem o Moyes, que fez 10 anos de um bom trabalho no Everton, mas tem ali o peso de substituir nada mais nada menos que o Alex Ferguson, o maior treinador da história do clube, 27 anos e várias conquistas. O United não contratou muito, tem praticamente o mesmo time da última temporada, mas tem elenco, vários jogadores para conseguir o título do campeonato inglês. E o trio Kagawa, Rooney e Robin van Persie, que desequilibra, pode conquistar o campeonato inglês para o time. O detalhe é aquela dúvida ali em relação ao Rooney, né? Se o Rooney fica ou sai. Se ficar, é uma boa para o Manchester United, obviamente, jogador que desequilibra. Se sair, fica a dúvida de se os Red Devils vão conseguir contratar um grande jogador para substituí-lo. Lembrando que o Rooney foi revelado pelo Everton sob a batuta do próprio David Moyes, agora técnico dele no Manchester United, mas os dois têm uma relação complicada. O Manchester City tem o Pellegrini, baita treinador, fez um bom trabalho no Málaga, mas que tem a dificuldade de trabalhos com grandes estrelas. Quando tinha grandes elencos nas mãos, não conseguiu realizar grandes trabalhos. Mas o Manchester City tem um baita elenco, o Pellegrini é um bom treinador e contratou bem. Jovetic, Negredo e Jesus Navas, bons nomes para essa temporada dos Citizens. E por último o Chelsea, né? A volta do José Mourinho, um baita elenco que tem os azuis de Londres e é um time muito forte. Tem a volta do Kevin De Bruyne, que estava emprestado, o Lukaku também, Mata continuou, Oscar, Hazard, tem Ramires, volta esse ano que estava no Real Madrid, uma baita defesa, é o outro grande favorito. É uma Premier League bem interessante em relação a essa luta pelo título. Agora, Pazini, queria que você explicasse para o nosso internauta, na sua opinião, quais os times devem surpreender nessa Premier League, essa nova temporada que começa este final de semana? Para mim, 3 times podem entrar aí nessa briga para surpreender e lutam para mim também pela 4ª vaga, a vaga da Champions League. Liverpool, Tottenham e também a equipe do Everton. O Tottenham tem um baita time, contratou o Paulinho, 20 milhões de euros, é a 8ª maior transferência da história do futebol brasileiro para o futebol europeu e é um baita meio-campista, chega pegando a camisa 8 do time. Contratou o Soldado lá para frente, mais uma opção, além do Adebayor e também do Jermaine Defoe, e perdeu o Dempsey, mas tem Sigurdsson, tem Holtby, tem tantos outros grandes jogadores ali no meio de campo também. Uma boa defesa, o Lloris, que é um bom goleiro, e aí a principal dúvida em relação ao Gareth Bale, se o craque galês fica ou vai para a equipe do Real Madrid. O Manchester United chegou a cogitá-lo também, mas é improvável que vá para o Old Trafford. É um grande jogador no melhor estilo do Rooney também. Se ficar, excelente, é um craque que desequilibra. Se sair, pelo menos uns 100 milhões de euros entra para os cofres do Tottenham para o time conseguir se reforçar bem. Do lado do Liverpool, o time tem o Luizito Soares, nessa situação parecida com a do Bale e também com a situação do Wayne Rooney, e tem um baita time. O Brendan Rodgers faz um excelente trabalho, contratou muito bem para essa temporada, joga com uma mentalidade ofensiva de toque de bola e agressividade no Liverpool, que foi muito bem no final da última temporada, e tem ali Felipe Coutinho, Sturridge, Gerrard, Lucas Leiva, excelentes jogadores, tem o Mignolet, que é um goleiro bem melhor do que o Reina, e além disso tem ali boas contratações. O Luiz Alberto e Iago Aspas, os 2 espanhóis, são muitos bons meias atacantes e podem dar muito certo na equipe dos Reds. E por fim, o rival do Liverpool, Everton, né? Roberto Martinez fez um excelente trabalho no Wigan, é o novo técnico da equipe substituindo o Moyes, que foi para o United, e o Everton contratou bem também, manteve a base liderada pelo Fellaini, um excelente time e muitos bons jogadores, e ainda trouxe ali o Koné para fazer uma dupla com o Jelavic na frente ou ser opção. Trouxe também
o Alcaraz, trouxe o Joel para o gol e o principal, o Deulofeu, jovem promessa do Barcelona, empréstimo de uma temporada, muito bom meio-campista, pega a 10 do Everton para ser um dos comandantes dessa temporada que promete. São 3 times que brigam pela Champions League, mas podem surpreender e eventualmente até brigar lá em cima pelo título da Premier League. Agora o Pazini falou muito aí desses times, mas e o Arsenal, Pazini? O que a gente pode esperar do Arsenal, já que não está aí nem entre os 6, né, digamos, que podem ali brigar ali pela ponta da tabela? Dessa vez o Arsenal aparece como a 7ª força. Não se reforçou, perdeu os jogadores. Muito se falou, né? O Arsenal tem um caminhão de dinheiro para investir, mas até agora ninguém foi contratado. Tem bons jogadores, tem o Wilshere, por exemplo, o Rosick, o Alcott, mas não é um time do nível desses outros 6 que a gente já citou. É um Arsenal que não dá para esperar muita coisa, a previsão de uma temporada decepcionante com sequer aquela 4ª vaga que o time tem conseguido todo ano na Champions League. É muito pouco para um time da tradição do Arsenal, precisa se reforçar, precisa entrar para ganhar, voltar a brigar pelo topo do campeonato inglês. Agora, isso é uma tristeza para mim, né, torcedor do Arsenal aqui, sofrer aí mais uma temporada com esse time ridículo. Já tenho minha opinião formada sobre isso, já teria que mandar embora o Wenger há muitos anos, mas ele está aí enrolando e vamos ver o que vai dar de novo aí, a esperança do torcedor do Arsenal, como sempre, é tentar aquela vaga na Liga dos Campeões, mas como o Pazinho está falando aqui que nessa temporada parece que não vai dar, vamos ver o que a diretoria do Arsenal vai fazer com a Arsène Wenger no comando desse time. Arsène Wenger, se um dia você me escutar, muito obrigado pelos trabalhos prestados para o Arsenal, mas pegue seu bonezinho e saia de mansinho lá, pelo amor de Deus, e nunca mais. Vai treinar na França, vai fazer qualquer coisa, Wenger, mas não fica no Arsenal mais não. E agora, por fim, vamos falar dos times que você coloca como candidatos ao rebaixamento na Premier League. Para mim, os candidatos ao rebaixamento, separei 4 equipes. O Hull City, que veio da 2ª divisão, que até um tanto bizarro, né? Mudou o nome agora para Hull City Tigers, adicionou o Tigers ali no nome, bizarro isso. Também separei a equipe do Cardiff City, que subiu da 2ª divisão junto com o Hull City. O Cardiff que vai fazer um clássico galês no campeonato inglês com a equipe do Swansea. O Swansea que tem uma outra equipe bem interessante. E também temos o Stoke City e o Crystal Palace. O Crystal Palace também veio da 2ª divisão, mas perdeu o Zaha, o grande jogador do time que foi contratado pelo Manchester United já na temporada passada. E a equipe do Stoke City é aquela equipe de sempre, né? Uma equipe fraca, bem limitada, que joga, o pessoal até brinca, fala que é o time de rugby que joga futebol no campeonato inglês. É uma equipe bem fraquinha, mas que vira e mexe ali consegue se livrar do rebaixamento. Vamos ver se nessa temporada briga e não cai, ou se briga e finalmente cai para a 2ª divisão. Entendi. E agora, internauta, vamos falar também do Campeonato Espanhol, que começa também neste fim de semana, com um atrativo a mais, além das superpotências Real Madrid e Barcelona. Tem também o Neymar, o grande craque aí do momento do futebol brasileiro, que vai fazer a sua estreia com a camisa do Barcelona e uma partida oficial. O que esperar de Neymar no Barcelona, Pazinho? Para mim tem tudo para dar muito certo. Na pré-temporada foi bem, entra num time que obviamente o Campeonato Espanhol sempre é polarizado, Barcelona e Real Madrid brigando pelo título. O Neymar entra em um dos favoritos ao campeonato e favorito a conquistar tudo na temporada. E chega para dar aquela incisividade, agressividade que faltou para o Barça na última temporada, que todo mundo por lá tem comentado, voltou nessa pré-temporada e de fato voltou. O Barcelona é um time que mantém aquela posse de bola, a troca de passes, mas que é mais agressivo, principalmente com o Tata Martino, que vem treinando bem o time. A promessa é de que seja uma temporada boa para o Barcelona, com retorno de grandes conquistas, apesar do time na última temporada já ter levantado o Campeonato Espanhol. O Neymar que deve jogar ali aberto pelos lados do campo, formando uma dupla ali com o Pedro ou com o Iniesta. O Barcelona pode utilizá-lo de 2 formas, pode colocar o Busquets como primeiro volante, o Xavi junto com o Iniesta no meio-campo e aí Messi com liberdade, Pedro de um lado e Neymar do outro. É uma opção bem provável, mas a opção que eu mais gosto é a opção do Busquets com o Xavi e com o Fábregas no meio-campo. O Fábregas que está muito bem na pré-temporada, é um baita de um jogador. E aí lá na frente os 3 com liberdade para atuar, o Iniesta, o Neymar e o Messi. Fica um time mais forte, com ainda mais jogadores criativos e que fica mais balanceado também com o Neymar, com o Iniesta e com o Messi, tendo mais liberdade de movimentação. O detalhe é que a defesa do Barça segue muito fraca, né? De novo, nenhum zagueiro contratado, vai ser Piqué e Puyol e vez ou outra ali Mascherano, Song, alguém sendo improvisado na posição. De o Real Madrid, o que você tem a dizer sobre o Real? Você acha que agora, Liga dos Campeões, pelo menos da sua época, a torcida do Real Madrid está querendo, essa Liga dos Campeões está perseguindo isso há muito tempo, né? Além do Campeonato Espanhol, também acho que dá na Liga dos Campeões?
A Liga dos Campeões é sempre mais complicada, entram ainda mais equipes favoritas, mas tem time para ganhar a Champions League também. Assim como o Barcelona, o Real é favorita a tudo que disputa na temporada. O Carlo Ancelotti comentou que esse elenco do Real Madrid é o melhor elenco que ele já teve a oportunidade de treinar. Eu concordo com ele dentro dos outros elencos que ele pegou na carreira e é um baita time mesmo. O Real Madrid já tinha uma equipe muito forte, contratou o Isco, que chega para colocar o Di Maria no banco, o Carvajal, que coloca o Arbeloa fácil, com o pé nas costas no banco de reservas também. E além disso, trouxe o Larramendi para compor elenco. Tem o Morata e o José Rodrigues das categorias de base. É um time muito forte esse do Real Madrid. Entra também como favorito a tudo na temporada e tem o Cristiano Ronaldo para desequilibrar aí junto com outros tantos grandes jogadores. Entendi. E agora você também vai falar do meu time, o Atlético de Madrid. Então, vários times, né? O Atlético de Madrid, mas também tem um carinho muito especial pelo Atlético de Madrid. O que esperar do Atlético de Madrid é a terceira força do futebol espanhol? Para mim, a terceira força do futebol espanhol, sim. Perdeu o Falcão, mas trouxe o Davi Villa, repõe à altura o grande jogador que perdeu. E ainda tem o Diego Costa, brasileiro, de contrato renovado. O Léo Batistão, jovem promessa brasileira, que foi muito bem na última temporada no Raio Vallecano. Um baita meio-campo, uma boa defesa e o Courtois no gol. Para mim, a terceira força do futebol espanhol e tem condições, inclusive, se não pegar um grupo muito difícil na Champions League, de fazer uma boa campanha, chegando ali nas oitavas, quem sabe quartas de finais da Liga dos Campeões também. Entendi. Agora, você tem alguma opinião sobre os outros times do Campeonato Espanhol que podem surpreender nessa temporada? Para mim, tem alguns times bem interessantes aí. O Athletic Bilbao manteve a equipe muito boa, trouxe o Ernesto Valverde para ser o novo treinador da equipe. E além disso tem alguns reforços interessantes. O principal deles, o Bena, baita jogador que chega para compor muito bem o meio de campo da equipe, fazer um meio campo com Muniain, com Sussaeta, Demarcos, muito forte mesmo. A equipe do Valência tem o detalhe de ter perdido o seu principal atacante, o Soldado, artilheiro do time nas últimas 5 temporadas. Não deve ser uma temporada muito boa para o Valência, que tem um bom time, mas perdeu o seu grande jogador. O Sevilha, a mesma coisa, perdeu o Negredo, perdeu o Jesus Navas, trouxe o Gameiro para substituir o Negredo, não chega nem perto da qualidade do atacante que foi para o Manchester City, Jesus Navas que também foi para lá. E além disso, a equipe do Sevilha tem problema de que o ataque não está muito forte para essa temporada. É o time mais fraco do Sevilha nas últimas temporadas, é coisa de no máximo brigar por vaga na Liga Europa. O Betis perdeu o Bena, mas trouxe o Verdú, continua com um time interessante. A Real Sociedad, que foi muito bem na última temporada, pegou vaga na Champions League, tem condições de fazer isso de novo, manteve o time, só trocou o treinador, mas é o Arrasate que foi o auxiliar do Montanier, que foi para o Rennes, lá da França. E temos aí essas equipes bem interessantes do futebol espanhol. Parece ser uma temporada, promete ser uma temporada muito boa de novo lá na Espanha, com uma briga acirrada ali por vaga nas competições europeias. Entendi. E agora, pegando um avião, saindo da Espanha, partindo para a Itália, decisão da Supercopa da Itália, Juventus e Lazio. E aí, Pazini, o que esperar dessa partida e sua opinião sobre quem será o grande campeão da Supercopa da Itália? Tudo que envolve campeão da Itália é a Juventus, praticamente, né? É um grande time do país, é a grande favorita ao título mais uma vez. Juventus, que é a atual campeã da Supercopa da Itália, 5 títulos, o maior campeão é o Milan. Se for campeã, confirmar o favoritismo, a Juventus vira a maior campeã do torneio ao lado da equipe rossoneira. Entendido. E agora, falar dos outros campeonatos também pelo mundo. O começo do campeonato português também vai começar neste final de semana. O que dizer, o que esperar desse campeonato, que fica um pouco assim relegado entre os outros, mas o campeonato assim muito forte, com Porto, Benfica, que são as equipes principais do país, também com o Sport Lisboa e os outros times. Favoritismo do Porto, né? Apesar do Benfica ser um grande time, os dois maiores do país e muita rivalidade, mas o Porto tem o time mais forte. Perdeu o João Moutinho, perdeu o James Rodrigues, mas manteve o restante do time e ainda contratou muito bem Quinteiro, jovem colombiano, e o Licaio Josué, além do Paulo Fonseca, técnico que fez um bom trabalho no Paços de Ferreira e que tem condições de ir muito bem com agora comandando a equipe do Porto, que é a grande equipe do país. Além disso, o Porto tem hegemonia nos últimos anos. O Porto ganhou 9 das últimas 11 edições do Campeonato Português, é o atual tricampeão, então tem todo esse favoritismo para confirmar mais um título. O Benfica tem uma grande equipe, mas não se reforçou tão bem quanto o Porto. O grande reforço foi o Suleimani, que estava no Ajax, bom atacante sérvio, mas não mais do que isso. E além disso, só que o Benfica entra, por outro lado, muito mordido, né? 4 vices seguidos que tem o Benfica, quando o jogo vale taça, complica para o time. Mas tem esse lado, é um time de muita camisa, o maior campeão do país. A briga pelo título fica entre as duas equipes com favoritismo para a equipe do Porto. O Sporting, outro gigante do país,
tem um time bem abaixo, foi muito mal na última temporada, a pior campanha da história do time no Campeonato Português com o 7º lugar, não inspira muita confiança para essa temporada também. E as surpresas ali, o Paços de Ferreira perdeu o treinador, como comentei, perdeu muitos jogadores também, e o Estoril a mesma coisa, a briga por vaga ali em competições europeias promete ser bem interessante porque não dá para apostar em algum time. Verdade. Agora, campeonato turco também, que inicia neste final de semana. Você tem a dizer sobre esse campeonato, né? O campeonato está bem forte, o Fenerbahçe e outros times também que estão aí brigando aí, estão subindo nas competições europeias. Pois é, na última temporada o Galatasaray chegou nas quartas de finais da Champions League e o Fenerbahçe nas semifinais da Liga Europa, né? O futebol turco ganhou muita força no continente nessas últimas temporadas. O Galatasaray e o Fener são os favoritos, com favoritismo maior para o Galatasaray. É o atual bicampeão e tem um time superior ao do Fenerbahçe, um meio-campo muito mais forte que o do rival. Inan, Felipe Melo, tem o Altintop e também o Sneijder. E lá na frente tem o Burak Yılmaz, que é um dos grandes atacantes do futebol europeu nas últimas temporadas. E o Drogba, que dispensa maiores apresentações. É o grande favorito a equipe do Galatasaray, enquanto a equipe do Fenerbahçe luta para tentar destronar o rival. Tem uma boa equipe também, bons jogadores no meio de campo, com destaque para o Christian, brasileiro que defendeu o Corinthians, e lá na frente tem o trio africano, tem o Moussa Sow, o Emenick, que foi contratado agora, e também tem o Ebo, aquele mesmo camaronês mais antigão, mas é abaixo do o Fenerbahçe está abaixo do Galatasaray atualmente, o favorito é o Gala. O Besiktas é a terceira força, tem tudo para pegar o terceiro lugar mais uma vez, e aí no quarto lugar muitos times interessantes, tem o Bursaspor, tem o Antalyaspor, e duas equipes que contrataram nomes de peso para essa temporada, o Trabzonspor, que trouxe o Maludá, e o Sivasspor, que vai ter o Roberto Carlos como técnico do time nos próximos 2 anos. Verdade. Agora, a gente começou a entrar um pouquinho no assunto de Liga dos Campeões, falando do Real Madrid. Vamos falar da bomba assim, da semana, se a gente pode dizer, né? O PAOK herdando a vaga do Metalist, o time do Diego Souza, né, na Ucrânia. E agora o PAOK da Grécia vai pegar o Schalke 04. Vocês podem explicar pra gente como que foi essa mudança, retirada do Metalist, da Liga dos Campeões? Metalist sendo retirado por escândalo de manipulação de resultados. E aí, por conta disso, o time ucraniano, onde joga o Diego Souza, também o Cleiton Xavier e outros brasileiros, foi punido, expulso da edição atual da Champions League. E aí, com isso, o PAOK, que tinha sido eliminado pelo Metalist na fase anterior, entra na fase dos playoffs para pegar o Schalke 04. A notícia é boa para o PAOK, que tem mais uma chance, mas excelente para o Schalke, né? O PAOK é mais fraco que o Metalist, o Schalke é muito mais time, tem tudo para confirmar a vaga na fase de grupos. E a notícia é boa também para o Maccabi Tel Aviv de Israel e enfrentar o PAOK nos playoffs da Liga Europa. Como o PAOK joga a Champions League e tem mais uma oportunidade, o Maccabi foi diretamente para a fase de grupos da Liga Europa. Pois é, uma sorte aí do time israelense. E agora falar de mercado da bola também. O volante brasileiro Luiz Gustavo, sendo contratado pelo Wolfsburg. Tinha aquela confusão se ele ia para o Arsenal. O Arsenal, mais uma vez, dando aquela manota de sempre, fica só especulando, no contrato o jogador vai parar lá no Wolfsburg, fica lá na Alemanha mesmo. Você tem a dizer dessa contratação do time, que o ano passado deu uma meio rateada, não foi assim tão bem no campeonato alemão, já não vem, né, bem de algumas temporadas. O que você pode dizer sobre essa contratação, essa chegada do Luiz Gustavo para o Wolfsburg? O Wolfsburg conquistou aquele campeonato alemão, depois foi só caindo de produção, né? Um grafite, né? Com grafite, além do grafite tinha o Dzeko, agora no Manchester City, que formava uma bela dupla. O Wolfsburg naquela época tinha um grande time. E tem um bom time atualmente também, tem bons jogadores, o Diego, o Olite, tem o Arno, que é uma boa revelação, o Benaglio continua no gol. Tem um time com muitos bons jogadores. Na última temporada decepcionou. Nessa temporada o time pode, como poderia na última também, fazer uma boa campanha, conquistar vaga na Champions League, mas tem que ver se o time vai render aquilo que se espera. A contratação do Luiz Gustavo é excelente, chega para ser titular e dar ainda mais opções para o Hacking, o técnico da equipe, porque agora além do Luiz Gustavo ele tem o Trash, tem o Polak, tem o Medojevic e o Haseb. Tem 5 bons volantes para utilizar ali no meio-campo, além de bons meias como o Diego, que é o principal jogador da equipe. E é boa também porque, até mesmo para o Bayern de Munique, porque era um alto salário no time para um jogador que não ia atuar. O Luiz Gustavo é muito bom jogador, mas no Wolfsburg ele vai ser titular, coisa que ele não seria no Bayern. O Bayern já tem o Thiago Alcântara e o Schweinsteiger, os titulares para a posição do Luiz Gustavo, e tinha o Javi Martínez no banco, ou seja, o Luiz Gustavo era a 4ª opção só para a posição. Poucas vezes ia jogar na temporada,
Falta um ano para a Copa, ele é titular absoluto da seleção no momento. É uma transferência boa para todos os lados essa do volante brasileiro. Inclusive ele ouviu os conselhos do Filipão, as puxadas de orelha. Bota só agora Júlio César decidir seu futuro, né? Que não pode um goleiro da seleção brasileira ficar parado e a gente ter o trabalho lá. A gente tem que o Jefferson foi mais ou menos amistoso, mas Júlio César, se é o titular, vamos arrumar um time para jogar aí, parar de preguiça. Vamos jogar bola aí de qualquer jeito. Você não concorda comigo? Concordo, né? Já passou da hora de ir para um outro time, não ficar escondido ali no Queen's Park Rangers na segunda divisão e sem atuar igual ele estava. Ele voltou da Copa das Confederações e não fez jogos oficiais ainda. Exatamente. Agora vamos continuar nesse mercado europeu, falar sobre o Anzi se desfazendo, né? Os jogadores indo embora, não querem investir mais, o milionário que tomava conta do time não quer investir mais nisso. E então, Dinamo Moscou aproveitou e contratou lá o trio Denisov, Zirkov e Kokorin, né? Essas contratações, o que você tem a dizer sobre esse desmanche que está sendo feito lá no Anzi? Um desmanche do time perdendo muitos jogadores, né? Comentamos algumas vezes isso, inclusive. Era um time que se esperava brigar pelo título, por conta disso agora não dá para esperar muita coisa do Ange na temporada. Até porque o William deve sair, Retô também, Lacina Traoré, Jusilei, e aí o Ange vira um time comum. Quanto às contratações da equipe do Dinamo Moscou, dos jogadores vindos do Anzi, excelentes contratações. O Dinamo entra ali agora no patamar do Spartak, do Lokomotiv, os rivais de cidade, e até do Rostov, que está sendo a grande surpresa no começo do campeonato russo. Essas equipes devem brigar pela vaga em competições europeias, Champions League, Liga Europa também. O Dinamo Moscou que contratou o Denisov, que é o capitão da seleção russa, muito bom jogador, bom volante, mas que tem um problema ali que é na cabeça, né? Ele é muito esquentado, saiu do Zenit brigado com o Hulk e com o Witzel. Primeiro treino do Ange, ele deu um soco na cara do Eto'o. É um jogador bem esquentado, mas que tem talento. O Kokorin é um bom atacante e o Zirkov, muito rodado, já jogou no Chelsea inclusive, é muito bom meio-campista, pode atuar na lateral esquerda também. Boas contratações da equipe do Dinamo para elevar o patamar da equipe. Então é isso aí, internauta. Gostaria de agradecer muito a sua presença aqui assistindo mais uma vez aqui o Super FC pelo Mundo. Mandar um abraço para o Fernando Almeida, que eu estou substituindo. Acho que ele está dando umas voltas aí, né? Mais uma vez ele dando as voltas dele, que ninguém sabe. Enquanto isso eu estou aqui, mais uma vez no programa. O prazer é estar aqui ao lado de Gabriel Pazini, nessa enciclopédia do futebol europeu. Muito prazer. Foi fazer. Obrigado, Josias. Obrigado, amigo internauta. Então é isso aí, um abraço e até a próxima. Acompanhe sempre o Super FC pelo Mundo aqui no Portal Tempo Online.